Falar sobre descanso hoje. Quem está cansado, levanta a mão. Abra comigo aí no Evangelho, qual escreveu Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura aí do verso 28 e 30. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 11, 28 e 30. Todos acharam? Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim: venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês então acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor Deus, nós, mais uma vez, Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, Pai, por este momento, a qual, Senhor Deus, vamos poder aqui meditar juntos na tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui com boas aplicações para nossas vidas, que possamos sair daqui, Senhor Deus, com grandes aprendizados para nós, Senhor Deus, e que possamos botar em prática tudo isso, Pai. Porque de nada adianta nós só ser ouvintes, mas devemos ser, assim como a tua palavra diz, praticantes, Pai, de tudo aquilo que ouvimos, Pai. Então, Senhor Deus, nos ensina, nos capacita, nos direciona, nos guia. Senhor Deus, usa a minha vida segundo a tua bondade, a tua misericórdia, e que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos conduza, Senhor Deus, mais uma vez essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos dando início numa série nova hoje, e nós vamos falar sobre a sociedade do cansaço. E, infelizmente, todos nós fizemos parte dessa sociedade, essa sociedade cansada que nós estamos vivendo hoje em dia. Estamos cansados a todos os momentos, porque nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tenta, como é que diz o ditado aquele? Cantar e chupar, não, subiar e chupar cana ao mesmo tempo. É isso mais ou menos o ditado, se eu não me engano. A gente tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo, se esforçamos em fazer, mas isso é porque a sociedade hoje tem colocado isso para a gente também. Nós temos vivido isso. Então, hoje o título da mensagem é o cansaço na sociedade do desempenho. Uma sociedade que cobra de nós um grande desempenho. E nós, assim, cobramos de nós mesmos também, que nós temos que desempenhar de tal forma como a sociedade vive. Vivemos em um tempo, então, meus irmãos, à primeira vista, que parece oferecer mais liberdade para nós, mais oportunidade para nós. Vivemos em um tempo que nunca na história, ou nas épocas passadas, vivemos uma liberdade assim, um acesso fácil ao aprendizado, um acesso mais fácil à comunicação, ao trabalho. Nós podemos, assim, desenvolver melhor assim, a nossa profissão, ou alguns têm várias profissões. Você hoje pode ir no YouTube, você não sabe instalar uma lâmpada, tu vai lá no YouTube, tu procura, tem um cara instalando uma lâmpada, tu não sabe instalar uma coisa, tu vai lá, e tu não sabe, então existem várias formas, o conhecimento está aí, e não é errado você buscar o conhecimento, o problema é você tornar-se escravo do conhecimento, você se tornar escravo então, do desempenho. Então hoje, com apenas um clique, meus irmãos, nós estamos conectados a multidões de pessoas, a milhões de pessoas, ou conectado também a conhecimentos infinitos, conhecimentos variados. Podemos construir uma carreira maravilhosa, podemos construir 2 ou 3 carreiras, mas sob essa fachada, meus irmãos, de progresso, a nossa sociedade moderna esconde uma armadilha que aprisiona milhões de pessoas num ciclo exaustivo e vazio, uma busca incessante por cada vez mais, fazer mais, adquirir mais, e nós estamos sendo levados por isso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um escritor chamado, vou tentar pronunciar aqui o nome dele, Byung Chun, talvez seja isso, vou melhorar, vou estudar, vou aprender a falar inglês, ou talvez seja até chinês, nem sei como é que é esse nome aqui, mas enfim, em seu livro A Sociedade do Cansaço, ele faz um diagnóstico aqui de uma maneira brilhante a essa realidade. Ele argumenta, meus irmãos, que diferentemente da sociedade do passado, que nós somos mais velhos um pouquinho, vamos lembrar disso, que era marcada pela disciplina, pela repressão, inclusive até escravidão no passado.
Hoje em dia não, hoje nós vivemos em uma sociedade de desempenho, que ao contrário disso tudo, nós não vemos mais uma escravidão, nós não vemos mais, né? Hoje se o patrão falar para o funcionário que ele é vadio ou preguiçoso, vai ser processado. Antigamente tu ia trabalhar, eu tenho 40 anos, eu comecei trabalhando em oficina, eu era um gurizão, a palavra vadio é o que eu mais escutava. Ó, pega aquilo lá. O cara, tá, já vou, vai de uma vez, vadio. Hoje em dia, se o patrão falar isso para o funcionário, mas só que não precisa o patrão falar mais hoje para o funcionário isso. E ele não vai falar isso, por causa de um processo, e por causa que é antiético também. Mas antigamente existia isso, meus irmãos, existia uma escravidão. Isso significa que, então, hoje, nós não somos mais obrigados. Não tem alguém com chicote atrás de nós falando, olha, dá conta aí, dá conta do serviço, faz isso aí. Não. Hoje é o contrário. Hoje, vozes que são de fora, que influenciam nós, falam assim, você pode, você consegue, você pode fazer mais. Faça mais. E isso acaba esgotando, meus irmãos, a nossa energia. Acaba nos esgotando a ponto de as pessoas estarem em depressão. A ponto das pessoas estarem ansiosas, porque não estão dando conta de tudo aquilo que pegaram. Mas porque alguém falou, não, pode pegar, pode fazer que tu dá conta, tu é bom. Então, por causa dessa sociedade, então, irmãos, que está se criando, essa sociedade do cansaço que nós vemos hoje, nós então não somos mais cobrados com o chicote, ou cobrado de uma forma, de uma disciplina, uma repressão, talvez sobre nós, mas nós mesmos estamos vivendo isso. Somos empurrados agora por uma força interna que está dentro de nós, porque ouvimos, vivemos isso, incessantemente fazemos mais, para ser mais, buscamos mais. Isso, meus irmãos, eu falo nós, porque é todos nós. Porque isso está inundado na nossa sociedade. Nós estamos esquecendo daquilo que Jesus quer que nós façamos, daquilo que Jesus quer que nós sejamos, mas nós estamos buscando muitas coisas. O autor ainda do livro A Sociedade do Cansaço descreve que o homem do desempenho é como alguém que é ao mesmo tempo explorado e explorador. Ele escreve que o sujeito de desempenho é um trabalhador incansável até o limite do colapso. Isso ele está falando da realidade de hoje. Ele se sente livre, mas a sua liberdade é apenas uma forma de escravidão a si mesmo. A sociedade está criando um cidadão, um ser humano que está sendo escravo de si mesmo. Está se escravizando a si mesmo. Dessa forma, então, essa escravidão é diferente porque não há correntes visíveis. As pessoas não estão acorrentadas, não é um chicote que está pegando, estalando, não é. Mas é invisível dentro de si. Está se criando um cidadão, então, que ele quer buscar mais. Ele não está mais agora aprisionado por uma corrente, não tem mais muro que cerca, não tem mais um chefe que manda. Mas nós somos escravizados por nós mesmos. Nós somos escravizados, então, porque nós temos metas pessoais. Quem não tem meta? Meus irmãos, eu sou difícil de meta, então nem vou levantar a mão. A Jaque gosta de meta. Se ela pudesse, ela escrevia meta para tudo. E eu não escrevo meta para nada. Eu vou planejando e vou fazendo como dá. Mas enfim, meus irmãos, quantos que não estão sobre as metas? Não, a minha meta esse ano é isso. Não é errado ter uma meta, meus irmãos, um planejamento. Isso é bom. Mas você não pode ser escravo dessa meta. Não, se não cumprir isso aqui, até amanhã, minha vida vai acabar. E para nós, isso aqui que nós moramos no Treviso, né, meus irmãos? Parece que isso é... Não, isso aí não acontece, isso acontece. Isso acontece, meus irmãos, e acontece muito. As pessoas criam tantas metas e tantos objetivos e mais metas que acabam se escravizando a si mesmos. E não conseguem mais cumprir, então daí começam a ficar reféns por essa busca incessante por aprovação, pelo medo de ficar para trás. Ah, não, mas se eu não fizer... Isso acontece em família. Não, mas o meu irmão tem 5 faculdades. Ah, eu tenho que fazer 6. Se eu fizer 5, eu sou fraco. Não, mas o da família lá... Mas tu viu a tua prima? A tua prima já fez 5 faculdades, já está lá não sei aonde, não sei o que lá. Tu vai ser assim também. E isso a gente acaba colocando até para os nossos filhos, ou nós mesmos. Ah, eu não fiz faculdade quando eu era novo. Agora eu vou fazer 5 também, depois de velho. Vou fazer... Qual o objetivo? É uma meta. É uma meta que a gente acaba criando e que a gente acaba ficando refém dela, escravo dela, porque tu não vive mais para a glória de Deus, tu vive para si mesmo, e mal para si mesmo, porque tu começa a ficar doente.
Então trabalhamos muitas vezes mais horas, chegamos então a esse limite de trabalhar mais horas, checamos nossas mídias sociais a todo momento, e até nossas atividades de lazer, como viagem, nossos hobbies, assim, acabam se tornando uma competição de registro, de comparação nas redes sociais. E o resultado dessa dinâmica é um cansaço, não apenas físico, mas existencial. Que imagina, aquele cara que se criou contigo, está lá em Cancún e bate uma foto e fala, ó, estou em Cancún, e tu olha na rede social dele e fala, pá, eu nunca nem vou chegar perto desse lugar. O máximo que eu vou ali no Rincão. Aí tu fala assim, mas eu tenho que ir para Cancún. Não, se ele foi, ele estudou comigo, agora ele está lá em Cancún, eu também quero. Eu vou me esforçar, a minha meta agora, o ano que vem é para Cancún. A metade do ano tu está com depressão, está com ansiedade, as perninhas tremendo, o bracinho, ai meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo. Burnout, acho que eles falam, né? Dá aquela... Burnout, acho que encosta os fios, dá um curto-circuito geral, cai o disjuntor geral, ponto, acabou. Mais ou menos isso, eu não estudei sobre isso, mas mais ou menos isso mesmo. Falando no linguajar popular. Então, meus irmãos, acaba-se a pessoa num esgotamento que corrói, então, que acaba corroendo a alma, deixando-nos com uma sensação de apesar que todos os nossos esforços ainda não são suficientes. Estamos com a sensação que eu me esforcei tanto. E como o escritor desse livro, A Sociedade do Cansaço, fala e observa, o indivíduo moderno vive sobre o peso de uma cobrança constante para se autossuperar. Como eu falei antes, você pode, você consegue, o céu é o limite. Essa é a frase. Você não está conseguindo porque você não está se esforçando tanto. Contudo, essa suposta liberdade, então, de escolha se torna uma tirania, pois nunca conseguimos atender às expectativas, nem nossas, nem do mundo ao nosso redor. Que a nossa expectativa é uma e a do mundo é outra sobre nós, e nós queremos superar essa expectativa. E daí muitas vezes vem a ansiedade, vem os problemas piores, quem sabe tudo aquilo que você adquiriu se perde ali. Então, meus irmãos, muitas vezes também essa pressão nos afasta da verdadeira essência da vida. Porque essa pressão por ser melhor, por ganhar mais, por fazer mais, por vivendo na sociedade do cansaço, acaba então, meus irmãos, fazendo que nós perdemos o sentido, a essência da vida. Então, na sociedade do desempenho, nós perdemos a capacidade de contemplação, de viver no momento do presente, simplesmente, de aproveitar aquele momento, aquele presente, aquele momento maravilhoso que Deus te deu no dia de hoje. Quantas pessoas que por causa da sociedade do cansaço, por causa do desempenho, por causa que ele vai ser cobrado, ele nem desfrutou do dia de hoje. Hoje foi uma correria, a gente costuma dizer. Não desfrutou. Em vez de encontrar paz, então, em momentos de pausa também não consegue ter tranquilidade. Porque sentimos até culpa. Eu já conversei com pessoas que falam assim, e aí, hoje está de folga? Hoje eu estou de folga, mas estou agoniado. Parece que eu não fiz nada, parece que meu dia foi morto. Cara, descansa. É teu dia de descanso? Não. Hoje foi péssimo meu dia, não consigo nem deitar. Porque só estou pensando na manhã já. Que amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Essa semana eu tenho que entregar isso, entregar aquilo outro. É escravo de si mesmo. Não desfruta nem o próprio descanso. Não há um descanso, não há paz. Mas no meio, meus irmãos, desse diagnóstico sombrio que nós estamos fazendo agora, da sociedade, de tudo que ela impõe sobre nós, dessa sociedade do cansaço, do desempenho, no meio desse diagnóstico sombrio, então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ao qual a gente fez leitura, verso 28 e 30, brilha como uma resposta maravilhosa para nós. Brilha, então, uma resposta divina e restauradora para nossas vidas. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele aqui não está apenas oferecendo um alívio temporário, superficial. Não, ele não está, ele está chamando cada um de nós a abandonar um ciclo exaustivo. Um ciclo que está nos cansando, está nos fadigando, de autossuperação. Não, mas eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer mais. Por que nós não gastemos um pouco menos? Não, mas esse mês está me faltando, eu sou obrigado a trabalhar mais. Eu não estou falando, meus irmãos, que é errado você trabalhar para pagar as contas. A gente tem que pagar, e se tiver que dobrar o dia, dobre. Se der a oportunidade. Ontem eu trabalhei. Ontem era um dia que eu estava louco para ficar em casa. Mas trabalhei.
que eu preciso. Mas eu tenho que pensar num limite, meus irmãos, que eu gaste menos. Mas não que eu trabalhe triplicado. Porque isso vai me levar à exaustão. Isso vai acabar comigo. Então, Jesus agora oferece um lugar de descanso, que só encontramos na sua graça. E no lugar de descanso, em vez de fazer mais, Ele nos oferece o descanso e uma vida vivida em sua presença. Ele oferece então com um propósito verdadeiro de liberdade. E a ideia central, meus irmãos, de tudo o que nós vamos falar essa noite é que Cristo oferece descanso e alívio em meio à sociedade do cansaço. E o primeiro ponto que nós vamos ver é o convite ao cansado. Eu estou cansado, e você? Nós vivemos cansados, né, meus irmãos? Essa é a realidade. Se encontrar alguém amanhã, pergunta: ei, como é que está? Está bem? Eu estou cansado. Porque nós estamos buscando incessantemente mais e mais. Então, o primeiro ponto aqui, meus irmãos, o convite ao cansado. E esse convite abrange todos nós. Venha a mim todos, capítulo 11, verso 28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus aqui em Mateus 11, é um convite, meus irmãos, que surge num contexto muito específico daquela época. Era um contexto onde que ele acaba de pregar em algumas cidades e ele encontra uma grande rejeição. As cidades ali, ele havia dado ali um grande testemunho das suas obras poderosas, mas aquelas cidades não se arrependeram. Essa cidade chamada Corazim, Betsaida e Cafarnaum, elas tinham tido o privilégio de ver Jesus fazer grandes obras, fazer grandes coisas, fazer grandes milagres naqueles lugares, naquelas cidades, mas ainda assim eles não se arrependeram. Mas assim como Jesus é bom, apesar disso, Jesus não se retrai. Jesus ainda não abandona a sua missão por causa disso. E nem condena a todos de uma forma irrevogável. Ele, pelo contrário, ele se volta para o Pai com gratidão. Ainda com tudo isso, com toda essa rejeição, e um gesto extraordinário da sua graça, ele faz um convite para aquele povo. Vocês viram tudo isso, vocês não acreditaram nisso, mas eu quero fazer um convite para vocês. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eles tinham ali, meus irmãos, um peso sobre eles, que a religião colocava um peso e um fardo tão pesado sobre eles, que eles não conseguiam viver uma vida com Deus, realmente. Porque eles acreditavam que por respeitar muitas das leis, e não só os mandamentos que a gente conhece, mas outros muitos, e tradições e ordenanças, de cerimônias, eles acreditavam que assim eles estavam sendo salvos. E Jesus fala para eles: isso tudo para vocês é um peso, vocês não conseguem cumprir tudo isso. Vocês cumprem as coisas na frente dos outros, mas quando vocês estão sozinhos, vocês não fazem nada disso, pelo contrário, vocês fazem pior. E em certa passagem, Jesus chega a chamar eles de sepulcro caiado. Sepulcro caiado é um sepulcro mesmo, que tem uma pessoa, um defunto lá dentro, cheira mal, mas por fora é pintadinho de branco. Na nossa aqui região, né, no nosso contexto, tem até azulejo. Azulejo, quem sabe muito fino, quem sabe é mármore, como é que é o nome? Daquele piso chique, porcelanato. Porcelanato chique, brilhoso, mas dentro, se abrir, não cheira bem, cheira mal. Porque eles faziam algo, meus irmãos, se esforçavam por algo que acabava trazendo para eles um peso. Acabava trazendo para eles, então, essas regras e tudo isso levava eles a um cansaço espiritual. E não dava para eles um descanso, levava eles à exaustão. Como Jesus mesmo afirmou diante disso, disse assim, deixa eu ver aqui onde é que está, Mateus 23, 4, olha só o que Jesus diz. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros do povo, ou dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levá-los, nem com um dedo sequer, a levantá-los, não estão dispostos a levantá-los nem com um dedo sequer. Então Jesus, vendo esse contexto, chama eles a um descanso,
Fala assim, eles têm empunhado sobre vocês fardos pesados, dizendo para vocês entrar no reino do céu, vocês precisam fazer isso. Mas eu estou dizendo para vocês que estão cansados, sobrecarregados. Então venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim o contexto da época de Jesus era de cansaço espiritual, culpa e desespero. O povo estava sobrecarregado pelo peso da expectativa dos religiosos, tentando então assim desesperadamente alcançar o favor de Deus, por meio das suas obras. Estava desesperado. Então o contexto daquela época era o cansaço espiritual. Embora então, meus irmãos, hoje a maioria de nós não esteja tentando cumprir exigências, legalismo farisaico, nós criamos um sistema quase igual. Nós não estamos tentando cumprir a lei para ser salvos, somos salvos pela graça, já entendemos isso. Mas nós criamos um sistema parecido, exaustivo também, só que não exaustivo espiritualmente, mas fisicamente, mentalmente, e que nos leva a um cansaço espiritual também, a um esfriamento espiritual. Se os fariseus pregavam então, meus irmãos, que o esforço humano era o caminho para alcançar o céu, hoje nós pregamos que o esforço incessante, como meio de alcançar um tipo de céu aqui na terra. Você não tem ar-condicionado na tua casa porque tu não trabalha. Se tu trabalhasse dobrado, por que tu não trabalhou ontem à noite, essa semana todo dia à noite? Faz um horário de dia e trabalha de madrugada. Aí tu vai ter um ar-condicionado na tua casa, fresquinho, top. É um refrigério, né? É quase um céu aqui na terra. Quando está aquele calorzão, essa semana deu qual o dia? Quarta, eu acho. Sexta. Foi um calor que era de derreter. Meu Jesus amado. Era quente. Imagina tu entrando numa salinha com ar-condicionado naquele momento ali. 2 da tarde. É um refrigério. Mas é isso então que nós colocamos muitas vezes. É isso que nós criamos um céu aqui na terra. Está andando com esse carro velho porque tu não trabalha. Porque se tu trabalhasse mais, dobrado, triplicado, fazer hora extra, por que tu não pega 3 empregos? Pega 3, só 2 é pouco. Nem dorme mais, dormia para besta, para que dormir? O negócio é tu ter um céu aqui na terra. Então criamos uma forma, meus irmãos, uma forma diferente. Eu falo criamos porque é a sociedade em si. E nós, cristãos, não somos diferentes. Porque se possível for, nós falamos para os nossos filhos, tem que trabalhar triplicado. Não, mas eu estou contente assim, pai. Eu tenho meu salário, não está me faltando nada. Não. Eu gosto de gente que pensa num céu aqui na terra. Tu tem que pensar mais, tem que ir mais adiante. Não estamos preocupados com a salvação. Não, filho, mas pai, eu queria até servir a Cristo. Acho que eu estou pensando nesse pastor, está ficando doido, é? Tu vai fazer faculdade de ser médico, tem que ficar rico. Tá doido? O pastor só sofre. O pastor tem que negar a si mesmo. Não, isso aí não é carreira. Não, pai, mas eu estou pensando em ser um missionário. Meu Deus do céu. Não, mas eu estou pensando em servir a Cristo. Eu estou pensando até assim, eu estou pensando em fazer a faculdade, mas ao mesmo tempo eu vou fazer uma faculdade que assim, mais para mim, tal. Eu vou focar nisso aqui, mas eu vou servir a Cristo, vou separar esse tempo. Não, esse tempo tu não vai separar para ir para a igreja. Isso é besteira, meu filho. Tu já é salvo, então é o seguinte, vai fazer outra faculdade. Meus irmãos, está em nós. Porque nós pegamos a sociedade, nós queremos criar um céu aqui na terra. Meus irmãos, já pensou se nós criar um céu aqui na terra? Aí quem quer ir para o céu? Está tão bom aqui, né? Para quê? Se nós temos aflições, porque nós temos dificuldades, porque senão... Então, hoje em dia, meus irmãos, nós criamos um sistema mais ou menos parecido. Não estamos pedindo salvação, buscando salvação por obras, mas estamos buscando incessantemente um meio para alcançar um tipo de céu aqui na terra. Vivemos numa busca constante, na verdade, por um ideal que nos foi prometido. Sucesso, felicidade, realização, riqueza, beleza e perfeição. E as mulheres sofrem, né? Ainda bem que eu não olho para beleza. Mas para ser mulher hoje em dia, glória a Deus pelas mulheres. Crentes, que não são levadas por isso tudo, meus irmãos. Porque olha, não tem feia que não fique bonita hoje em dia. Que vai lá e faz, como é que é? Harmonização facial. Vai na chapeação e resolve. Tá batida e resolve tudo. Tudo.
E aí é o seguinte, se você for se comparar, se as irmãs for se comparar hoje nas redes sociais, vocês vão para depressão, vocês vão falar assim, não, eu nunca vou chegar a isso aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 3 vezes dobrado porque eu quero silicone. Eu vou trabalhar não sei o quê porque eu quero a cirurgia de não sei o quê. Eu vou trabalhar mais agora não sei o quê, eu vou vender minhas férias. Não, mas tuas férias, vamos aproveitar. Não, eu vou vender, porque esse dinheiro das férias já está garantido que eu vou trocar a cabeça daqui a pouco. Tem uma cabeça reserva para trocar. Jesus, meus irmãos. Então, se nós for deixar levar pela sociedade de desempenho, nós vamos esperar por tudo isso. Nós vamos querer tudo sucesso, felicidade, realizações, riqueza, beleza e perfeição. Assim como os fariseus, então, definiram regras para a salvação, a nossa sociedade criou leis invisíveis, mas implacáveis, para alcançar uma vida perfeita. Ou seja, não há mais opressores externos nos forçando a obedecer. Em vez disso, internalizamos a voz do opressor. Está aqui dentro já, está aqui. Encucou na nossa cabeça. Não, sabe por que tu é assim? Porque tu não tem que se esforçar mais. Está se esforçando pouco. Por que não ficou até meia-noite? Por que tu não dobrou? Por que tu ficou parado fazendo aquilo naquele momento? Por que tu descansou ontem? Descansou ontem, agora deu nisso. Então tornamos-nos, meus irmãos, nossos próprios juízes e algozes. Nós mesmos se julgamos, nós mesmos se... Estamos vivendo uma sociedade assim. Trabalhamos sem parar, não porque alguém nos obriga, mas porque acreditamos que isso nos fará feliz. Não, agora eu vou conseguir. Agora eu vou ficar feliz. Nós que somos mais velhos já passamos por isso, né, Aldair? Fala assim, não, eu estou com aquele carrinho ali, ele está me incomodando, mas se eu trocar e pegar aquele carro, aquilo ali vai me dar uma felicidade. Não vou me incomodar mais. Agora sim, agora eu estou feliz. Tu pega, daqui a pouco tu acostuma com ele, daqui a pouco tu passa um buraco por um pneu, tu começa a incomodar. Tu fala assim, vou ter que trocar de novo, porque esse aqui já não está me fazendo feliz. Agora chegou o verão, não tem ar. Sou obrigado a achar um com ar. Achar um com ar, não, mas o ar é bom. Mas agora eu estou pensando em pegar um com direção. Esse vidro manual. Não estou feliz, vou pegar com vidro elétrico. Daqui a pouco tu quer uma nave espacial, não quer mais nem andar no chão. Quer andar de avião. Não é assim, meus irmãos? É assim, porque nós acreditamos que isso nos fará feliz, mas não vai preencher. Não é errado nós ter, eu sempre falo isso, eu não quero que você entenda, não pastor, então tem que vender meu carro. Não, aproveite, meus irmãos, desfrute daquilo que Deus tem te dado. Troque o carro, pegue outro, mas entenda que isso não vai te preencher, não vai te trazer uma felicidade. Não vai. Então esse nosso desejo de construir nosso céu aqui na terra, muitas vezes, muitos vivem então por causa disso, por causa desse desejo de construir o céu na terra, vivem muitas vezes sobrecarregados. Então pense como isso reflete, meus irmãos, em nossa vida prática. Quantos que trabalham horas extras, não apenas para pagar as contas, mas para mostrar que são bem-sucedidos. Não, eu vou trabalhar essa semana umas horas extras aí, não é porque eu estou precisando pagar umas contas, é porque eu preciso ostentar. Preciso comprar alguma coisa, preciso ostentar alguma coisa, porque eu vi alguém, porque eu vi lá na rede social, porque... É isso, meus irmãos, infelizmente nós somos influenciados por essa sociedade do consumo também. Consumir. Enquanto tu vê... Não, se tu olhar para os anúncios do Mercado Livre, tu quer comprar tudo. Fala, eu não estou precisando disso aqui, mas que legal. Que vontade de comprar. Para que serve esse negócio aqui? Que legal. Que vontade de comprar. Se tu não pensar bem, tu compra. Nem sabe para que vai usar aquilo aí. Nem sabe como é que funciona. Agora, quantos vivem conectados ao celular? Isso aqui eu me encaixo. Respondendo mensagem em qualquer horário do dia. E eu tento, às vezes, meus irmãos. Às vezes é 10 horas da noite, alguém me manda, meu carro aconteceu isso, aquilo, tu consegue arrumar? Aí eu olho e falo assim, não vou responder isso aqui agora. Não é horário de eu responder, 10 da noite, estou em casa, amanhã eu respondo. A pessoa começa a me ligar, porque todo mundo está ansioso. Eu falo assim, esse cara não quer nem trabalhar, não me atende, não me responde. É 10 horas da noite, gente, é hora do intervalo. É hora do descanso. Como dizia o Pablo quando era pequeno, é hora do lanche. É bem na hora do lanche, alguém está te ligando e falando, me passa aí, tu não consegue me passar agora, quanto que dá? Fala, não, agora eu não quero pensar nisso. Mas aí você já começa a se corrigir e fala assim, se eu não atender? E se eu não responder, eu posso perder essa oportunidade?
Então eu tenho que vibrar o celular. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Já vou responder agora, porque se eu não responder eu perco. Nós somos levados a isso. Somos levados então, meus irmãos, muitas vezes a isso, a responder a mensagem a qualquer hora do dia, com medo de perder uma oportunidade ou parecer ineficiente. Alguém fala assim, cara, te mandei mensagem lá, era 10 horas da noite, eu ia até fazer o carro contigo, no meu caso, né? Mas não vou fazer mais. Não vou fazer mais porque tu não me respondeu. E aí o que a gente tem que fazer? Amém. Amém, meus irmãos. Amém? Amém. Amém, você tem que pensar assim, tem que confiar no Senhor e falar assim, não é. Mas temos que tentar separar as coisas e tirar nosso tempo de descanso, meus irmãos. Tirar, e também, quem sabe, nós também não ser assim ansiosos, porque quantas vezes, quem sabe, que nós não mandamos mensagem para alguém e falamos, fulano não me responde, eu não acredito. Abriu, entrou online e não me respondeu, isso é um desacato. O que o fulano está fazendo, será? Não sei, está com a família dele, quem sabe não é o horário de intervalo dele, sabe não é o descanso dele. Aí nós queremos, quem sabe, respeitar o nosso descanso, mas não respeitamos dos outros, também precisamos respeitar. Eu vou mandar mensagem, eu não acredito, visualizou. Eu fiz uma pergunta, visualizou, por que não me responde? Não. Sei que você mora crente, mas acho que nem é mais. Acho que está desviado. Meus irmãos, então nós precisamos cuidar com isso. As redes sociais também implicam esse fardo, amplificam, melhor assim dizendo, esse fardo, criando um espelho cruel, como eu falei na questão das mulheres, questão dos homens. Mas a mulher falou, não, mas os caras só, bonitão, só shapeado, eles falam, né? Chipado, acho que é. Só cara chique. Aí eu olho para essa minha barriga e falo assim, não, Jesus, isso aqui não é meu. Tem que perder essa barriga. Tem mesmo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Mas não preciso ficar com um gominho de tanquinho, de não sei o que lá. Não, meus irmãos, cada um é assim como é. E talvez tu vai passar um tempo em academia, início se sacrificando, e não vai ficar igual. Cada um é cada um. O Senhor fez todo mundo diferente, por isso que cada um tem uma digital. Pode pegar o mundo inteiro, milhões de pessoas, bilhões, eu acho, talvez. Todo mundo é diferente. Não tem uma digital igual. Não existe gente igual a você. Se você tivesse um gêmeos, não seria igual porque não tem a mesma digital. Mas o espelho, meus irmãos, que nos mostra. Então nas redes sociais, muitas coisas constantemente faz nós comprar coisas, faz a gente querer mudar de coisa, faz a gente... Então nós somos constantemente, meus irmãos, comparados. E se comparamos muitas vezes com a vida aparentemente perfeita de outros. Nas redes sociais. Fala assim, fulana se criou comigo, casou. E olha lá onde que está. Lá nos Estados Unidos passeando. E eu aqui, esse mineiro lascado. Nunca vou para os Estados Unidos. Máximo Nova York, eu vi ali na Forquilinha. Forquilinha tem Nova York, se você quiser ir em Nova York, tem logo perto aqui. Na Forquilinha tem o bairro Nova York. A comparação. Então essa pressão também invade os nossos lares, o nosso relacionamento. Muitos pais se sentem falhos porque não conseguem cumprir a expectativa em reais de criar filhos brilhantes. Eu não acredito, filho. O fulano tem 2 anos, já sabe ler, escrever, cantar, vira piroleta, faz ginástica, dança balé. Tu não consegue abaixar para amarrar o tênis? Não, que tipo de coisa é essa? Comparação. As esposas, não, o marido da fulana. Não, amor, eu nem sei porque casei contigo. Isso aconteceu no começo do nosso casamento, né? O marido da fulana, sabe da fulana? Ele lava roupa, ele passa, ele cozinha, ele faz isso, ele faz aquele outro. O cara é o bichão mesmo, né? O cara fazia tudo. E tu não faz nada, não me ajuda nisso, não me ajuda naquilo, não me ajuda naquele outro. Comparação, meus irmãos. Se nós trazemos essa comparação para dentro da nossa vida, nós não vamos viver. A esposa não vai amar mais o marido. Não vai mais, o marido, mesma coisa. Se começar a olhar outras situações, não vai mais achar a esposa bonita. Eu costumo falar para Jaque, o momento que eu mais acho ela bonita é quando ela está grávida. Tomara que minha sogra não esteja vendo. Então muitos pais se sentem assim, meus irmãos, falhos, porque não conseguem ter criam expectativas com base nos filhos dos outros. Jovens, adultos, enfrentam crises de identidade, ansiedade, tentando corresponder aos ideais de sucesso que parece inatingível. Os jovens que aqui estão.
Se forem olhar para os outros jovens, falam assim, não, mas o fulano tem 18 anos, já tem um carro, e o carro dele é do ano, ele já tem isso, ele já fez aquele outro, agora parece que já está casando, já tem uma casa, aí eu ainda não cheguei nisso. Talvez nem vai chegar tão cedo, vai chegar um dia, em nome de Jesus, mas talvez não vai chegar agora. Mas se você tentar chegar nessa expectativa, vai se frustrar também. Então até mesmo nossos momentos de descanso, meus irmãos, são invadidos pela necessidade de ser produtivo. Não sabemos mais como parar sem sentir culpa. O peso que carregamos hoje é semelhante ao que os fariseus colocavam sobre o povo. Um jugo insuportável de exigências que não conseguimos cumprir. E se você olhar e se tu for se cobrar de si mesmo, tu vai enlouquecer literalmente, porque você não vai conseguir cumprir. Mas enquanto o legalismo dos fariseus prometia acesso ao céu, o nosso esforço moderno promete algo muito menos duradouro. Aprovação momentânea, de alguns, quem sabe. Mas se eu não fizer isso, o pai e a mãe nunca vão me aprovar. Eles vão amar mais meu irmão, porque não vão me aprovar, porque eu preciso fazer isso. Ou seja, um sucesso passageiro, uma felicidade que nunca é completa. Em meio a esse cenário, então, onde as palavras de Jesus são incrivelmente relevantes, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aceitar esse convite de Jesus significa abandonar a ilusão de que podemos criar um céu aqui na terra, por meio do nosso desempenho. Teu desempenho nunca vai alcançar um céu na terra, esquece. Vai ter dor nas costas, vai ter dor de cabeça. Vai ter dia que tu não vai poder ir trabalhar, que vai ter que pegar um atestado. Já teve pessoa falando, eu nunca peguei um atestado na minha vida. Glória a Deus que nunca pegou, mas e se precisasse? Ia ter que pegar. É reconhecer também, meus irmãos, que a nossa verdadeira identidade e descanso estão em Cristo, não em nossos feitos. E a questão é, como responder a esse convite? Primeiro, reconheça o peso que você está carregando. Quais são as expectativas que você colocou sobre si mesmo? Ou permitiu que outros colocassem? Minha expectativa é que tu seja isso. Pai para o filho, a esposa para o marido. Marido, a minha expectativa é que daqui 2 anos nós vá para Nova York. Nós vamos. Aí o marido fala, o que eu vou fazer? Não consigo. O marido começa a se tremer a perninha. Ai, não aguento mais. Mas eu tenho que levar ela para Nova York. Estou usando um exemplo, meus irmãos. Mas quais são as expectativas que você mesmo colocou sobre si? Ou talvez você colocou, falou, não, eu vou fazer isso, e aquilo. Eu vou ser isso, aqui. E se não for? Vai ser frustrado por resto da vida, porque tu não chegou naquele patamar que tu queria ser? Não é isso talvez que Deus queira para você. Segundo, leve esses fardos até Jesus. Isso pode significar priorizar sua comunhão com Ele. Aprender a dizer não ao que não é essencial. Principalmente que vai te afastar de Deus, vai te afastar da comunhão com Cristo. Diga não. Diga não, que você não vai perder nada. O inimigo vai falar, perdeu a oportunidade. A sociedade vai falar, perdeu a oportunidade. Que triste, né? Tivesse uma grande oportunidade. Não. Se te tirou da presença de Deus, se afastou da presença de Deus, não é a oportunidade de Deus. É algo que te afastou, que te tirou da presença de Deus. Abra mão, diga não. Então precisamos aprender a dizer não ao que não é essencial. E buscar sabedoria divina. E pedir para que o Senhor reordene a sua vida. Terceiro, confie na graça. Lembre-se de que não é pelo seu esforço que você vai encontrar descanso. Não é, mas pela obra consumada de Cristo. É pela obra consumada de Cristo que você vai encontrar descanso, senão não vai ter descanso. É como a palavra de Deus diz, eles dizem que paz, mas não há paz. O mundo diz isso, eu estou em paz, mas na verdade não há paz, dentro daquela alma está aflita, não há descanso. A paz se encontra só em Cristo Jesus, na obra consumada de Cristo. Então Jesus oferece algo que nenhuma conquista ou bem material pode dar, que é o descanso para a nossa alma. Só Ele pode dar esse descanso.
Então que possamos nos render a este convite, experimentar esse descanso em Jesus. Segundo ponto, 40 já. Alívio para a alma cansada, Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma. Após o convite inicial de Jesus, então, ele apresenta o caminho para o descanso prometido. A ideia de tomar o jugo pode parecer até contraditório. Quando ele fala, tomai o meu jugo. Essa promessa de descanso. Um jugo, afinal, é um instrumento, meus irmãos, de trabalho, usado para unir dois animais. Aqui para nós da roça, mais conhecido como canga. O Pablo ficou pensativo, Pablo. Vou ter que te levar a ver então a roça canga. Quase ninguém mais usa, né, meus irmãos? Hoje em dia todo mundo tem trator, né? A junta de boi aquela já virou churrasco, Mas antigamente era assim. Os mais antigos vão lembrar. É esse o jugo. Que aqui está falando, então, parece, quando Jesus fala, tomai meu jugo, parece uma coisa meio, mas é uma coisa meio pesada, uma coisa meio contraditória. Diz que é para mim ter descanso, mas ele quer botar uma canga, botar cangado. Era quando dois animais eram cangados, mas é exatamente nessa aparente contradição que reside a profundidade da beleza do ensino de Jesus. No mundo antigo, o jugo também simbolizava a submissão. Era um termo comum para descrever a relação de discípulo. Submeter-se ao ensino de um mestre e aceitar a sua orientação. Era tomar o seu jugo. Era receber aquela orientação. Era receber e tomar para si. Jesus, porém, transforma, então, completamente o significado. Ele não oferece um jugo pesado e opressor, como os fariseus faziam naquela época, impondo inúmeras regras e tradições. Pelo contrário, seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque ele mesmo nos ajuda a carregar. Já os fariseus na época de Jesus pregavam que para estar em paz com Deus, era necessário obedecer então aquele conjunto de regras, interminável. O foco não estava no coração do homem, mas no que ele fazia, no desenvolvimento externo dele. Hoje vivemos uma versão secular desse legalismo. Em vez de buscar agradar a Deus por meio de regras, tentamos conquistar aceitação social, status ou um senso de valor pessoal. É como se estivéssemos constantemente tentando provar o nosso lugar no mundo. Conquistar o nosso lugar. Trabalhamos incessantemente para alcançar algo que nunca parece estar ao nosso alcance. Um ideal inalcançável de sucesso, beleza e felicidade. O povo naquela época o povo estava cansado, sobrecarregado por tentar alcançar a salvação por obras. Hoje nós estamos cansados, tentando alcançar a aceitação por obras. Naquela época eles estavam cansados por tentar alcançar a salvação por obras. Nós estamos cansados por tentar alcançar a aceitação por obras. Não, se eu não fizer isso e não for assim, eu não vou ser aceito. Em vez de descanso, então, encontramos frustração, porque a média, o padrão desse mundo só aumenta. O que eu falei, só aumenta. O padrão de beleza muda, tudo passa, tudo sai da moda. A gente falava antigamente cair da moda, né? Não é essa roupa aí, caiu da moda já. Essa roupa aí vai cair da moda. A minha mãe que falava assim, não se preocupe se cair da moda essa camisa que tu ganhou aí, daqui 1 ano volta. Já vai voltar na moda de novo. O carro envelhece, as coisas passam. Aquilo que é padrão de beleza hoje para as mulheres, estão se colocando, fazendo harmonização, botox e silicone, isso, aquilo outro. No futuro talvez não seja isso. Aí vai dar o pessoal regredindo, falando, agora tem que tirar tudo, porque agora a moda é outra. Agora tem que deixar as rugas aparecer na cara, que agora é moda. Agora tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Então passa, as coisas vão se atualizando. Então, contra esse pano de fundo, as palavras de Jesus soam como água para uma alma sedenta. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso parece então paradoxal, mas o jugo de Jesus é diferente, porque não é baseado em desempenho.
Não é um peso que nos esmagará, mas é um instrumento que conecta nós a Ele. Então o único que pode realmente nos conduzir ao descanso é o Senhor Jesus. É esse jugo que nos conecta a Ele. Jesus caminha ao nosso lado, carregando o peso conosco. Ele nos guia com paciência, ensinando não apenas o que fazer, mas também quem é Ele. E aqui eu trago a ilustração novamente da canga de boi, para quem lembra. É o jugo. É um lado do outro. E geralmente eles botam um boi mais experiente junto com um que não é tão experiente. Um forte com aquele um pouco mais fraco. E essa ilustração, essa ideia, Jesus aqui é o que nos conduz, não apenas nos ensinando, mas também nós conhecemos melhor a Ele. Jesus nos convida então a uma vida de propósito, onde encontramos o significado em algo maior do que nós mesmos. Quem encontra Jesus, quem recebe e toma esse jugo que é suave, esse fardo que é leve, ele tem paz. Ele encontra algo maior do que a si mesmo, do que os seus objetivos. Então ele nos ensina que a nossa identidade não é definida por o que fazemos, e nem pelo quanto produzimos, mas por quem somos nele. Em nossa cultura, a ideia de submissão é frequentemente vista como algo negativo. Somos ensinados a ser independente. Tem que ser independente. Te vira. E não depender de ninguém. Bom, o certo mesmo é não depender de ninguém. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos, não é isso que nós ouvimos, crescemos ouvindo, é isso que a sociedade fala. Você deve ser independente, não pode depender de ninguém. Essa vida de depender de alguém é ruim. Mas a verdade é que todos nós estamos sobre algum, ou debaixo de algum jugo. Todos nós estamos debaixo de algum jugo. Se não estivermos submissos a Jesus, estamos sob o jugo de nossas próprias expectativas, ou das demandas desse mundo. Ou seja, estamos cangados, ou com o inimigo da nossa alma, ou com Jesus. E Jesus, estar com Ele do lado é melhor, porque Ele ajuda a carregar o peso. O jugo dele é suave, o jugo dele é leve, o fardo é leve, melhor assim dizendo. Então Ele ajuda-nos. Eu me lembro quando eu trabalhava na mina, às vezes alguém ficava para fazer uma hora extra, resolver algum problema. Aí a gente falava, vamos embora. Me cangaram. Vou ter que ficar aqui até mais tarde. Me cangaram era botar canga. Certo? Me cangaram, era uma ideia que o pessoal falava, me cangaram hoje, vou ter que ficar até a meia-noite hoje. É um jugo. Então quer dizer, me amarraram, me colocaram aqui para trabalhar até mais tarde. Então ou nós estamos cangados no jugo de Jesus, que nos guia, ou nós estamos cangados no jugo do mundo, com o inimigo da nossa alma, que vai conduzir para onde? Para a perdição, para a morte. Ele vai conduzir nós para acabar com a gente. Então existem dois caminhos: ou nós estamos cangados com o inimigo, aquele que guia os nossos passos à desobediência, ou com Jesus Cristo. A diferença então é que o jugo de Jesus é feito sob medida para nós. Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe da nossa força para seguir em frente, Ele sabe quanto tu consegue, quanto tu suporta. Como o apóstolo João escreveu, os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Em vez de nos esmagar, o jugo de Jesus nos liberta do peso de tentar carregar sozinho. Nós não fomos feitos para caminhar sozinho, para carregar o jugo sozinho. Aceitar o jugo de Jesus então significa aprender com Ele. Ele nos escreve aqui com duas características essenciais: mansidão e humildade. Então essas virtudes aqui são antídotos para orgulho e ansiedade, que frequentemente alimentam o nosso cansaço. A mansidão de Jesus nos ensina a viver em paz com Deus, conosco e com os outros. Em um mundo competitivo, onde frequentemente nos comparamos com os outros, a mansidão nos permite descansar. Descansar no conhecimento do Senhor, descansar que somos amados, descansar que Ele vai fazer o melhor para nós, descansar que nós estamos sob esse jugo com Ele e que Ele vai nos guiar.
A mansidão nos dá domínio próprio. E tem muitos, meus irmãos, que caminham com Jesus, mas em vez de ter domínio próprio, tem um demônio próprio. Infelizmente essa é a verdade. Não, eu estou com Jesus, caminho com Jesus. Mas o seguinte diz, não, para fulano para ver, para fulana. Não, o demônio próprio aparece na hora. Não é domínio próprio. É por pouca coisa. Como é que diz o ditado? Qualquer pé de galinha já dá um ensopado. Então o jugo que está sobre você, será que é o de Jesus mesmo? Será que tem tomado o jugo de Jesus? Negado a si mesmo? Tem pedido domínio próprio para o Senhor? O segundo ponto que ele fala sobre a humildade de coração. Por sua vez nos liberta do fardo de tentar controlar tudo. Reconhecer que somos limitados e dependemos de Deus em tudo. É ter humildade de coração. Como disse o apóstolo Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando entendemos que Deus está no controle, podemos ficar tranquilo, ficar em paz. Já chegou naquele momento que você tentou resolver um problema e não conseguiu? Todos nós, eu acho, né? Não, agora eu vou resolver, eu planejei aqui, agora vai dar certo. E não dá. E não dá. E não dá certo. O que você fala? Ah, não, Jesus, agora já que tu está aí, desarma essa bomba aí para mim. Que eu não consegui. E a gente não confia. A gente quer confiar, mas fazendo do nosso jeito. Precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Isso é descansar no Senhor. Isso é ter alívio no Senhor. Ao contrário, então, do alívio temporário que buscamos em distrações como redes sociais, ou uma maratona de série, o descanso de Jesus nos reconecta com o propósito pelo qual nós somos chamados. O descansar nele. E eu falo bem rapidamente sobre a história que todos conhecem da Marta e da Maria. A história que é narrada por Lucas, que ilustra as duas irmãs que estão lá. A Marta, atarefada, ansiosa, com muitas tarefas, mas Maria escolhe sentar aos pés de Jesus e descansar, ficar ali. Porque aquele momento era o momento que Jesus estava falando. Então não precisava ninguém estar trabalhando naquele momento. Era um momento que ela poderia estar ali também. Não é que é errado trabalhar, meus irmãos, mas nós precisamos separar tempo para estar com Deus. Só trabalhar, não é a boa parte, como foi cantado hoje. Por isso que Maria foi lembrada que ela escolheu a melhor parte, a boa parte. De estar aos pés de Jesus, separou um tempo para estar ali. E Lucas 10, 41, 42, fala assim: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ela escolheu descansar na presença de Jesus. Essa passagem aqui ecoou o convite de Mateus. Marta então representa todos aqueles que, todos nós, quando somos capturados pela mentalidade da sociedade do cansaço, precisamos trabalhar mais, buscar mais, fazer mais, não pode parar, não pode desacelerar. Agora, assim como Maria escolheu ouvir a voz de Jesus, nós somos convidados a desacelerar. Calma, segura um pouco, alivia o pé, dá uma paradinha, desacelera um pouco, entregar as nossas preocupações, e encontrar em Cristo um descanso verdadeiro, que restaura a nossa alma. Muitos confundem aqui, acham que Maria ficou, ou está sentada até hoje, quem sabe nos pés de Jesus. Não, o negócio é só adorar o Senhor, então é isso que está falando, pastor? Não, eu estou falando que nós temos 168 horas por semana, e você escolheu a melhor parte hoje. Você separou quanto tempo? 2 horas da sua vida para estar aqui. Isso é a boa parte. Essa é a boa parte, é separar 2 horas da tua semana, que tem 168 horas. Assim, eu vou separar um tempinho. Eu trabalhei, fiz minhas coisas, mas eu vou ouvir o que Jesus vai falar hoje para mim. Essa é a boa parte. Nós precisamos então desacelerar, pare um pouco, sente-se aos pés do Senhor Jesus e ouça o que Ele quer falar para a sua vida. Ouça o que Ele tem para você. Ouça quais são os planos dEle. Essa escolha, embora contra-intuitiva da sociedade, que glorifica a produtividade,
É o caminho que alivia nossas cargas e renova o nosso espírito. Você está sendo renovado nessa noite. Você está sendo renovado, fortalecido. Mas a sociedade do cansaço vai falar para você: não, você perdeu o tempo. Essas 2 horas que você estava lá ouvindo a pregação, essas 2 horas que você estava lá cultuando ao Senhor, essas 2 horas que você estava lá, quem sabe, servindo no reino de Deus, é desperdício. Essas 2 horas você podia ter feito isso, e tem até o tempo certo. Sabe o que dá para fazer em 2 horas? Olha, dá, quem sabe para as mulheres, dá vocês fazendo não sei quantos bolos para revender. E isso, ó, dá tanto em dinheiro. Para quê? Então escolha, meus irmãos, descansar aos pés do Senhor. Escolha descansar. A tomar o jugo de Jesus significa então abrir mão do controle absoluto e confiar nele. Nós queremos ter o controle de tudo. Isso começa nas pequenas decisões diárias, é desacelerar. Pare de tentar fazer tudo sozinho. Para de tentar fazer tudo sozinho. Eu parei, meus irmãos. Eu tentava fazer tudo sozinho. Na questão até do reino de Deus, eu tentava fazer tudo sozinho. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Eu falei, não, eu vou desacelerar um pouco, não posso fazer tudo sozinho. Eu tenho que dividir, eu tenho que descentralizar. Eu sei que eu quero que as coisas aconteçam, talvez você também tenha isso, quer que as coisas aconteçam, você quer ir lá e quer fazer tudo agoniado. Calma, calma. Espere no Senhor, peça ajuda. Reserve um tempo então para estar com Deus, ouvir a voz de Deus e permitir que Ele renove as suas forças. Reordenar as prioridades, nem tudo é urgente. Tudo quer ser urgente. Lá em casa, a minha esposa é assim. Tudo tem que ser agora, já. Eu falo para ela, ela não consegue sentar para conversar comigo. Eu chego em casa do serviço, eu falo assim, tá, senta aí, amor, vamos conversar. Não, é... Foi para lá, foi para cá e eu... Ela me ouviu, mulher consegue, né? Mulher tem essa habilidade, ela consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Eu não, se eu estiver fazendo uma coisa, eu estou focado naquela coisa, o hiperfoco está ali. Então, tipo, agora eu estou pregando para vocês, pode acontecer o que acontecer, eu continuo pregando, porque eu estou focado aqui. Mas mulher não, mulher consegue fazer aqui, presta atenção lá fora, o que aconteceu, Então ela presta atenção, mas nós precisamos parar, nós precisamos então reordenar nossas prioridades, nem tudo é urgente, tem que parar um pouco. Pergunte a si mesmo, estou gastando o meu tempo e energia no que realmente importa? Jesus não apenas oferece um jugo suave, mas caminha conosco. Ele é o amigo que nunca nos abandona, guia e não nos deixa perdido. Quando tropeçamos, Ele nos levanta. Quando estamos cansados, Ele nos fortalece. Quando nos sentimos sem direção, Ele nos conduz. E muitas vezes Ele não está te conduzindo porque você acha que tu está na direção. Sabe aquela história quando alguém está dirigindo e você vai botar a blusa? Você está dirigindo, aí tu vai botar a blusa. Aí tu pede, segura o volante para mim, hein? Não pode fazer isso, pode dar multa. Passou isso na coisa errada. Mas todo mundo faz. Mas tu não é todo mundo, né? Aí vou lá botar minha blusa, tá? A pessoa está segurando o volante. Aí de repente tu deixa, fala, não, continua dirigindo aí. Não é assim, meus irmãos. Não tome a direção. Muitas vezes, sabe o que acontece? Jesus não está te dirigindo porque tu está na direção e tu não quer dar a direção para Ele. Fala, não, eu quero que seja assim, assim, assim. Jesus falou, não, então não vai ser. Porque tu não te manda. Tu me serve ou não me serve? Não me serve? Então faça do teu jeito. Vamos ver até onde vai durar. Faça como tu quer e vamos ver como é que vai ser. Não dá certo. Nós temos que colocar na direção do Senhor. Temos que deixar Ele conduzir, Ele na direção. Ele sim conduz a vontade boa e perfeita e agradável dEle. Então tomar o jugo de Jesus não significa que a vida será livre de desafios. Significa que em todos os desafios que nós enfrentarmos, Ele estará conosco. Todos os desafios que nós enfrentamos, Ele estará conosco. O descanso que Ele promete não é uma ausência de dificuldade, mas a presença constante da graça dEle em meio a elas. Ele está conosco em todo momento. O jugo de Jesus é a resposta para a escravidão moderna do desempenho. Quando nos submetemos a Ele, descobrimos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando você submete, sai da direção um pouquinho, larga a direção,
Fala, não, Jesus, dirige um pouco aí, o que tu quer para a minha vida, Senhor? Eu quero ouvir, fala comigo. Eu quero ouvir o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor tem para mim, como eu vivo para a tua glória, como eu faço a tua vontade. Separe tempo, mas se você não separar tempo, meus irmãos, você vai continuar na direção e esse carro vai bater, vai cair na grota uma hora ou outra. Você vai falar, por que será que eu estou aqui na grota? Eu não entendo, os pneus estavam calibrados, estava tudo certinho na minha vida, mas caí na grota, sem direção. Jesus não estava ali para te guiar, você estava por conta própria. O mundo nos promete então satisfação por meio do esforço. Jesus nos oferece descanso em meio à rendição. Se renda aos pés dele. Nele você encontra descanso. Que possamos tomar o seu jugo que é suave, é leve. E aqui eu encerro no último versículo que fala assim, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus não apenas identifica o problema das cargas opressoras, mas ele dá a solução. Tomar sobre nós o seu jugo é aprender mais dele, é conhecer mais a ele. Jesus oferece esse jugo diferente. Ele oferece esse jugo que é suave, é leve. Ele nos guia, nos sustenta, permite que avancemos sem sermos esmagados pelas cargas dessa vida. E eu finalizo aqui, meus irmãos. Esperar então, meus irmãos, em Jesus, aceitar o seu jugo. Talvez você esteja se perguntando como na prática eu posso aceitar o jugo de Jesus. Primeiramente, isso exige um ato de entrega. Precisamos reconhecer que não somos capazes de lidar sozinhos com nossas cargas, demandas. Você precisa reconhecer, primeira coisa, como eu pego esse jugo de Jesus, eu tomo esse jugo, reconheça. Para reconhecer, não, eu não consigo, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo, eu preciso confiar mais no Senhor. Me dê direção, me dê força. E isso pode significar você reservar um tempo para orar. Para orar, para falar com o Senhor, porque nós estamos ocupados demais. Meio Marta. Não, deixa eu resolver isso aqui, Jesus, depois eu oro, depois nós conversamos. Jesus, não, vem cá. Vem cá no quarto, quero falar contigo. Estou com um monte de problema agora. Depois, adia. Aí passa, tu se envolve com mais algumas coisas, daí tu fala, agora eu estou tão cansado. Faz igual a história aquela, né? Jesus, eu estou cansado. A minha oração está aí do lado, ó. Escreve no papel, né? O cara escrevia a oração no papel. E daí antes de dormir, ele falava, Senhor, obrigado por tudo. A minha oração está aí do lado. Estava escrito no papelzinho. Mas Deus é onipotente, onisciente. Ele lê e sabe a oração. Mas não, meus irmãos. A oração é uma conversa, não é algo repetido, não é algo que você deixa lá escrito. E talvez você esteja tão cansado que você, por causa das demandas do dia, você não tira esse pouco para falar com o Senhor. Não separa esse tempo para perguntar para Ele. Para dobrar teu joelho, ou para estar deitado na cama, pode, meus irmãos. Não tem uma posição especial, uma oração que chega lá no céu mais rápido. Não, qualquer momento você pode estar sentado, você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo o que for. Separe um tempo, mas se possível for, pare. Pare tudo que você está fazendo e separe um tempo para orar. Separe um tempo para ler a palavra do Senhor. Assim você vai permitir que Ele renove você diariamente. Segundo lugar, tomar o jugo de Cristo significa reavaliar as nossas prioridades. Muitas vezes carregamos cargas que Deus nunca pediu para você carregar. Talvez precisamos dizer não para algumas coisas, assim como buscar a orientação de Deus para discernir se aquilo realmente é importante. E finalmente, aprender de Jesus a cultivar um coração humilde. E um coração humilde, meus irmãos, é aquele coração que é disposto a ser moldado. Coração humilde é aquele que faz, não, Senhor, eu sei que eu sou falho, mas me molda. Talvez hoje, você veio ouvir e você ouviu tanta coisa que você falou assim, não, isso aí eu não gostei. Mas permita ser moldado. Permita-se ser moldado, que o Senhor molde o teu coração. Seja humilde, isso é ser humilde. Quando aceitamos o jugo de Cristo, então descobrimos que as suas promessas são verdadeiras. O seu jugo realmente é suave e o seu fardo é leve. Ele nos liberta do peso, do perfeccionismo, da culpa e da ansiedade, substituindo tudo isso por descanso e paz no seu propósito. Então descanse no Senhor.
Em meio a esse mundo cansado, onde tantos estão sobrecarregados, essa é uma notícia boa, maravilhosa. Descanse no Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Então, ao chegar, meus irmãos, ao final dessa reflexão, nós somos convidados a revisitar alguns passos. Trabalhamos incessantemente, vivemos ansiosos, e mesmo no momento de lazer, continuamos carregando a sensação que nunca fizemos o suficiente. Deus te deu um descanso, e talvez hoje no teu dia de descanso, você estava pensando hoje esse domingo, talvez passou na tua cabeça, amanhã já é segunda, e eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquele outro, e os filhos estão ali em redor, a esposa está ali, era para você ser um momento de desfrute, era para ser um momento que você estava aproveitando esse descanso. Você está preocupado com o dia de amanhã e deixa de desfrutar o presente que foi hoje, que é agora. Então descanse no Senhor, descanse agora nele. Jesus fala então diretamente dessa condição moderna, essa condição moderna. Ele identifica então nossos fardos, seja eles espirituais, emocionais ou sociais, e oferece uma alternativa, seu jugo, que é suave e leve. Então que nós possamos tomar sobre nós. Isso significa abandonar a ilusão da autossuficiência e reconhecer que não somos autossuficientes. Afinal, você está com saúde hoje, glória a Deus por isso. Mas amanhã nem eu, nem você, ninguém sabe onde estaremos. Como aquele homem que falava, olha, agora você já tem o teu celeiro, já está cheio, está transbordando. E agora você pode descansar. Descanse porque você já tem para aposento agora. Pode descansar. Descanse. Que teus celeiros estão cheios. Faça mais outro porque tem até coisa sobrando. E Jesus diz para ele, louco, nessa noite pedirão tua alma. E o que tu tem preparado? E para quem será? O que tu tem feito? Então descanse no Senhor, meus irmãos. Esse convite do Senhor para descansar em Jesus. O descanso que Jesus promete não é um alívio superficial ou momentâneo, mas um descanso para a alma. Eu quero te convidar nessa noite a adorar o Senhor juntamente conosco, mais uma vez. E eu quero agora verdadeiramente que você adore com todo o teu fôlego, que você adore, e que nesse momento de adoração seja um momento a qual você pense sobre esse jugo, o jugo que você tem caminhado, qual é o jugo que tem te guiado. Que você pense sobre o jugo de Cristo, que é leve. E sob o jugo de Cristo, que nós não trabalhamos para ganhar o seu amor, nós trabalhamos porque já somos amados pelo Senhor. Não obedecemos para ser aceito, mas obedecemos porque já fomos aceitos pela sua graça. Essa mensagem nos desafia a reavaliar como estamos vivendo. O descanso de Cristo, meus irmãos, não é automático. Ele exige uma resposta. Precisamos aceitar esse convite, ir até Ele e submeter-se ao seu jugo. Isso significa confiar nele, abrir mão das nossas cargas, permitir que Ele molde as nossas vidas. E eu quero junto com você nessa noite louvar mais uma vez o Senhor. Aleluia.